Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos comentar sobre um ponto bem interessante e muito importante na vida de nós brasileiros, que é a nossa aposentadoria. E hoje praticamente o regime do INSS, que contempla aqui a contribuição para você se aposentar no longo prazo, ou seja, com seus 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, isso aqui para homens, e 57 anos aqui para mulheres. Aí você tem que contribuir com 7,5% se caso você receba um salário mínimo. E se você recebe um salário mínimo a R$ 2.571, a contribuição é de 9%. E acima disso, ou seja, de R$ 2.571 a R$ 3.856, a contribuição é de 12%. E para aquelas pessoas que recebem R$ 3.856 a R$ 7.507, a contribuição é 14%. E aí vamos atrelar aqui nossos exemplos a uma pessoa que recebe um salário mínimo, porque isso corresponde a quase 40% aqui dos brasileiros. E trabalhando nisso, vocês podem simular conforme a sua realidade ou quanto você recebe. Então, se você recebe aqui na faixa de contribuição de 12%, você pode simular tranquilamente esse cenário, ou de 9% ou de 14%. Então, vamos trabalhar aqui primeiro com essa faixa aqui de um salário mínimo. Então, a contribuição que você deve realizar para o INSS pelos próximos 35 anos é de 7,5%, o que corresponde a R$ 99,00 nominalmente do seu salário de R$ 1.320. Então, isso é o que é contribuído compulsoriamente ali para a Previdência Social do Brasil. Aí, se você for homem, você tem que ter idade mínima de 60 anos, contribuir por 35 anos, aí você está aposentado com seus 60 anos de idade e 35 anos de contribuição de R$ 99,00, caso você receba aí um salário mínimo. E se você for mulher, com 57 anos e 30 anos de contribuição, aí você vai estar aposentada. É ótimo, né? A gente vê o governo aposentando nós brasileiros com contribuições de 35 a 30 anos. E aí vamos, de fato, observar se isso aqui realmente é bom ou ruim para nós. Primeiro ponto, pessoal, simulando aqui se você deve investir, porque tem essa preocupação do valor do poder de compra do dinheiro no longo prazo. E o que a gente vê é que a inflação vai corroendo o nosso patrimônio e o poder de compra da nossa moeda, que é o real. Então, para não ser despretensioso, para não ser injusto aqui, vamos realizar então um investimento considerando o juros reais. Os juros reais, pessoal, é aquele juro que bate a inflação. Ou seja, se você calcular 15% de rentabilidade sem tirar os juros, isso aqui é o juros nominal. Se você tirar os juros, aí você tem o juros real. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui de uma debenture, a gente está falando de um juro real, juros reais aqui de 9,05%, ou seja, acima da inflação. Então, o que vamos considerar aqui é o poder de compra, porque é o juro real que vai, de fato, colocar rentabilidade e dinheiro no nosso bolso. Então, 9,5%. Aqui na calculadora do Investidor Sardinha, não é propaganda, pessoal, é porque realmente ela é uma ferramenta muito boa, a gente pode colocar aqui os valores que é tirado ali do seu salário compulsoriamente para o governo. Aí vamos considerar aqui a taxa de juros de 9,5% e um período aqui de 35 anos, que é o tempo de contribuição. Se a gente calcular, a gente observa que o patrimônio que você irá ter é de R$ 271.820,93, sendo que saiu do seu bolso apenas R$ 41.679. Então, realmente dá para você investir. Esse dinheiro aqui, pessoal, é um dinheiro que você gasta aí numa saidinha de alguma festa. E se a gente observar o quanto isso vai te dar de valor real, ou seja, poder de compra, é um valor acima de R$ 1.320 de poder de compra. Então hoje você teria um poder de compra acima do salário mínimo que o governo te promete te dar. E bem acima, com um valor aqui de R$ 1.954. Job, é pouco. Se você observar nominalmente o que isso representa, porque você deve considerar que o governo irá ajustar aí o salário mínimo, por exemplo, para o próximo ano está previsto para acima de R$ 1.400, nominalmente, pessoal, isso aqui vai representar, nesse mesmo investimento, R$ 13.000 por mês. Porém, isso aqui é nominalmente, e aí a inflação corrói o nosso patrimônio, isso considerando uma taxa de juros de 15%. Então, devemos considerar sempre o valor real de poder de compra, que é de 9% aqui acima da inflação, e aí o seu patrimônio será de poder de compra R$ 271.000, e aí se você olhar lá seu salário, vai ser de R$ 1.900. Olhando em um cenário em que você tem aí um seu cônjuge, vamos então investir juntos para o longo prazo. Aí você vai colocar aqui R$ 200,
vamos colocar R$ 300 de investimento. Então vocês fazem esse compromisso de cada um investir R$ 150 pelos próximos 35 anos. Você vai ver que em juros real, ou seja, poder de compra, você vai ter um patrimônio de R$ 823 mil. E aí, se a gente observar o quanto vocês irão receber mensalmente com esses seus investimentos, vocês irão receber aqui de poder de compra quase R$ 6 mil. Então, olhe hoje para R$ 5.923 de poder de compra, o que vocês conseguem comprar com esse dinheiro, e aí é isso que vocês irão comprar lá na frente. Se a gente considerar nominalmente, só para vocês verem o quanto a inflação corrói o patrimônio, vocês irão perceber que o patrimônio nominalmente é de R$ 3.424 mil. E aí, nominalmente, o seu salário seria aqui de aproximadamente R$ 39.600. Então, de fato, a inflação ela destrói aqui o patrimônio. E aí, como você consegue, então, investir e alocar melhor os seus recursos para você conseguir isso e não depender exclusivamente aqui do INSS. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, não tem outra, é se organizar financeiramente. Então, recomendo aqui o e-book que está na descrição do vídeo, onde você vai conseguir se reorganizar financeiramente. Além disso, eu compartilho aqui a minha estratégia de investimento. Então, bem baratinho, R$ 25, cabe no seu bolso, basta você adquirir. Aí, lá tem essa tabela aqui, onde você vai organizar conforme a sua realidade da sua renda familiar, e aí você vai estabelecer aqui porcentagens que são de acordo com cada custo. Então tem custo fixo, tem conforto, tem metas, prazeres, conhecimento, liberdade financeira, que é a sua aposentadoria, que deve ser destinada aí 20% para esse objetivo. Então se você aí tem um salário, organiza financeiramente junto com o seu cônjuge e aí você vai conseguir equilibrar suas contas e ter uma melhor qualidade de vida. Lembrando, pessoal, que se seu salário for pouco, você deve aí, recomendo buscar rendas extra, que aumente aí seu salário e possa viabilizar um melhor conforto e também melhores investimentos. Aí, para uma pessoa que está iniciando, ela tem que entender que tem que construir uma reserva de emergência e também, se ela possuir objetivos de curto prazo, e o que são esses objetivos de curto prazo, seria, por exemplo, a compra de um carro ou a viagem dos sonhos, e que tem um prazo aí de curto anos, de 1 a 5 anos. Aí, nesse caso, você jamais vai colocar na renda variável. Por quê? Porque todo o recurso que vai destinar para a renda variável, ela vai, de fato, variar. E aí, consequentemente, se você precisar lá na frente, após 5 anos, você ter investido, por exemplo, pode estar em baixa, e aí você pode ter ficado no 0 a 0 ou simplesmente estar no prejuízo neste momento. Então, jamais coloque seus projetos de curto prazo na renda variável. Outro projeto que você jamais pode colocar na renda variável são seus projetos de médio prazo, o que seria a compra de uma casa, faculdade do filho ou uma festa de renovação de votos. E aqui seria entre um prazo de 5 a 10 anos. Jamais recomendo você colocar também seu recurso em renda variável, porque de fato vai oscilar bastante e aí você pode acabar se prejudicando, achando, por exemplo, que você entrou aqui e você pode sair aqui e aí, em vez de você ganhar algum dinheiro, você vai ficar negativado. Então, jamais invista no curto e médio prazo em renda variável. E o que é que eu recomendo? Que vocês investam aqui, por exemplo, no investimento mais seguro do nosso país, que é o Tesouro Nacional. Aí vocês podem escolher o Tesouro Selic 2029 e tem aqui, no caso, um rendimento da taxa Selic que hoje está acima de 13%. Então, tranquilamente, você consegue aí obter um juros bem interessante apenas investindo no melhor investimento do nosso país em relação à segurança. E aí você vai estar tranquilo onde você vai investir, você vai ver seu crescimento bater o rendimento da inflação e, consequentemente, vai bater também a poupança. Então, por que a Selic ela sempre vai tender a bater a inflação? Porque a inflação, quando está alta, o Banco Central utiliza esse mecanismo da taxa de juros elevada para diminuir a inflação. Então, na maioria das vezes, vocês irão ver sempre a taxa Selic acima da inflação. Então, por exemplo, nossa inflação está em torno aqui abaixo de 5% e a nossa taxa Selic acima de 10%. Então, de fato, aqui é bem interessante você expor seus projetos de médio e curto prazo sempre no Tesouro Nacional, onde o risco aqui é baixíssimo. Aí, para você construir sua reserva de emergência, sempre tem aqui em um RDB, que é um recibo de depósito bancário, ou um CDB de bancões ou de fintechs, como por exemplo aqui a Nubank. E ele deve ter algumas características. Primeiro, render 100% do CDI. Segundo, ter liquidez diária. E aí você vai colocar ali pelo menos 3 a 6 meses de reserva de emergência, que é justamente para caso aconteça uma emergência, você não diluir seus ativos para suprir essa emergência pontual. Aí você vai utilizar sua reserva de emergência para isso. Lembrando que reserva de emergência não é para você investir, você não
está na busca de rentabilizar esse dinheiro, então fique longe aqui de fundos. Então, por exemplo, esse fundo aqui no Invest, que eles recomendaram fundo para reserva de emergência, ou seja, reserva imediata aqui, não funciona para você que busca ter uma reserva de emergência. Por quê? Porque reserva de emergência não é objetivamente para você rentabilizar esse dinheiro. É para você utilizar quando surgir uma emergência. Então você pode até colocar numa poupança de bancão, como por exemplo o Banco Bradesco, e aí ficar lá tranquilamente, porque a finalidade dela não é rentabilizar, mas sim suprir qualquer emergência que venha a ocorrer. Aí, quando você está disposto a investir, mesmo sem querer estudar, e aqui é um exemplo para você que busca investir, e aí eu mostro para que é possível investir para qualquer pessoa pode investir, basta escolher o título certo. E aí, por exemplo, nessa carteira defensiva de aposentadoria para o longo prazo, ou seja, 20 a 35 anos, aí vocês podem recapitular aquele exemplo citado anteriormente, e aí você consegue investir, por exemplo, em ETF, que contempla aqui as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e 20% dos seus recursos estarem lá no exterior. Aí vai estar dolarizado com a maior economia do mundo e aí o risco de você perder é bastante baixo. Outro ponto interessante é a reserva de emergência, que deve ser sempre 20% de todo o seu patrimônio. Assim você vai estar garantindo aqui que, na pior cenário da sua vida, você não venha vender nenhum dos seus ativos para suprir essa emergência. Você tem aqui um fundo especificamente só para atender essa necessidade. Aí tem aqui o Tesouro IPCA+, e esse Tesouro IPCA+, é o investimento mais seguro do nosso país. Então não fique assustado em investir nesse título de dívida pública, porque estamos falando aqui de inflação mais alguma porcentagem de juros. Por exemplo, o que eu recomendo é justamente esse Tesouro IPCA mais 2045, que tem um IPCA mais 5,73%. Então, de fato, você consegue aqui bater a inflação sempre acima de 5,73% com esse título, e é um título mais seguro, um investimento mais seguro do país, se relacionar à inadimplência. Então, de fato, é um título bem seguro, e aí você não vai ter nem receio nisso, por isso 40% nesse título. Aí você tem 40% investido no investimento mais seguro do nosso país, 20% investido lá fora, ou seja, no ETF SP500, e aí você vai ter fundos de tijolos, apenas fundos de tijolos investidos aqui no nosso país, onde você vai receber dividendos todos os meses. E aí, por que esse fundo de tijolos, Joab? Porque é muito mais tranquilo em relação a oscilações de rentabilidade e, além disso, te dá um efeito psicológico muito satisfatório de você receber dividendos todos os meses. Então, para uma pessoa que não está disposta a estudar, você simplesmente vai montar uma carteira bem interessante, expondo a títulos lá fora e também ao títulos mais seguro do nosso país. Além disso, tem uma reserva de emergência e fundos de tijolos para trabalhar essa questão psicológica, e além disso vai te oferir aqui bons rendimentos. Então, no longo prazo, você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira. Isso aqui para qualquer pessoa, independentemente se você vai estudar ou não. Aí você vai conseguir chegar lá aos seus 35 anos de investimento, você então se aposenta, e aí recomendo essa configuração da carteira. 75% em fundos de tijolos para te oferir aqui dividendos todos os meses, e aí você conseguir viver de dividendos, uma reserva de emergência de 15%, onde caso aconteça alguma emergência você não precise vender seus ativos. E aí 10% aqui em ETFs para continuar crescendo o seu patrimônio bem interessante, e você conseguir viver até o fim da sua vida tranquilamente financeiramente. E aqui, pessoal, é um exemplo de investimentos para o longo prazo para pessoas que não querem estudar de forma alguma ativos. E caso você queira estudar, pessoal, aí a configuração da carteira pode ser e deve ser totalmente diferente, porque você vai estar estudando ali seus ativos. Por exemplo, a minha, ela contempla aqui ações de oportunidade, são ações que surgiram aqui com oportunidades interessantes de preço, além disso tem ótimos fundamentos. Como por exemplo, o Bradesco representa aí quase 60% da minha carteira, porque está, para mim, uma barganha irrecusável de você entrar. Então é um banco aqui que vai me oferir provavelmente uma boa retorno, tanto em rentabilidade quanto em dividendos. Aí tem também o Banco do Brasil, que também é uma ótima oportunidade, e nesse momento, nos patamares de R$ 47,00 e R$ 48,00, ainda assim está barato, e se chegar a R$ 44,00, volto a comprar ações do Banco do Brasil. Tem vídeo no canal explicando aqui a estratégia de investimento da carteira, e vou deixar acima do card. Aí tem também aqui uma gestão de risco, que tem Bitcoin, Ethereum e Magalu, e jamais elas podem ultrapassar 10% da minha carteira. Então é 5% aqui no máximo de criptomoedas, que a gente já viu que atingiu, e 5% aqui em ações de risco, onde eu controlo a minha gestão de risco de no máximo 10% dessa exposição. E aí, se caso eu estiver certo,
vai me trazer bons retornos. E se eu estiver errado, praticamente isso aqui não vai diluir meu patrimônio e ficarei chateado, ou seja, irei ferir meu ego, mas o meu patrimônio não será diluído por conta desses erros. Então, pessoal, sempre estudem, procurem canais que possam te ajudar nisso e, nesse sentido, convido você a se inscrever no meu canal para você não perder nenhum vídeo apresentado aqui. Então tem vídeo aí toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira que comento aqui sobre estratégia de investimento, resultados trimestrais das empresas listadas na bolsa. Além disso, compartilho com vocês o crescimento da minha carteira do canal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.